Vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai tratar aí de um resumo para o Tribunal do Júri, tá? A gente sabe aí que a matéria do Tribunal do Júri é uma matéria muito extensa, ela abarca muitos artigos, então, em razão disso, resolvi fazer essa aula aqui de resumo, tratando de alguns assuntos que eu considero relevantes a respeito do tema de Tribunal do Júri. No entanto, é importante que você entenda que essa aula agora ela não substitui o estudo das aulas do Tribunal do Júri, tá? Na verdade, é um complemento aí para reforçar algumas situações. No entanto, ela não vai substituir aquela quantidade de aulas lá, já que se você assistir somente esse resumo, você provavelmente vai ficar meio perdido, você não vai entender exatamente do que eu estou falando. Mas se você já tiver assistido às aulas, você vai e já tiver estudado também a matéria, você vai conseguir sim se localizar aqui, tá? Então trata-se muito mais de um reforço do que propriamente de uma substituição ao seu estudo, tá? Então aqui eu deixei o meu contato no Instagram para você me seguir, tá? Me siga lá, a gente está sempre postando algumas coisas lá a respeito de concurso também. E também aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aí para nos ajudar, tá bom? Comenta também e deixa o seu joinha. Não esquece de ativar o sininho também, tá bom? Ativa o sininho aí que nos ajuda também. Então vamos lá, sem enrolar muito, porque a gente tem bastante assunto para tratar hoje. Então, primeiramente aqui o 406, vamos lembrar da primeira fase aqui do Tribunal do Júri. Vamos lembrar que o Tribunal do Júri é separado em duas fases e essa primeira fase ela é de responsabilidade do juiz togado. E com relação a essa primeira fase, 406, parágrafo 2º diz que são até o máximo de 8 testemunhas que serão arroladas aqui, tá? A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8. Lembre-se desse número, primeira fase, são 8. Aqui tanto para a acusação quanto para a defesa. Agora, com relação à ordem da audiência de instrução, aqui teremos que será primeiramente o ofendido. Ele fala que, se possível, porque já que estamos falando a respeito de crime doloso contra a vida, é possível também que o ofendido já tenha falecido, né? Então é possível que ele não consiga ser ali participar, talvez não consiga participar da audiência de instrução. Posteriormente vem aqui então testemunhas, primeiro da acusação, depois testemunhas da defesa, peritos, acariações, reconhecimento, interrogatório, posteriormente vêm os debates. Tá? Então lembre-se aqui dessa ordem, primeiramente as testemunhas, e dentre as testemunhas, primeiramente a da acusação, depois da defesa. Aqui é fácil para a gente lembrar, porque a defesa, normalmente ela fala aqui por último, né? Então, nesse momento aqui, as testemunhas das defesas são por último. Depois os peritos, as acariações, reconhecimento, aqui são meios de prova, né? E aqui também. Depois o interrogatório, que é feito com o acusado. Posteriormente já vai aqui para os debates. As alegações finais. As alegações finais elas são feitas em regra de forma oral. Tá? Então, qual é o período que se utiliza desse meio? São 20 minutos. Depois é possível essa prorrogação por mais 10. E a defesa também é a mesma coisa, 20 minutos mais prorrogação por 10 minutos. Se tiver mais de um acusado, o tempo é individualizado. Isso é, conta-se esse tempo aqui para cada um dos acusados. Após o MP, é possível que o assistente se manifeste. Se ele houver um assistente, é possível que ele se manifeste durante 10 minutos. Caso isso ocorra, se ele se manifestar durante esses 10 minutos, a defesa também ganha mais 10 minutos, tá? Anote aí para não esquecer. A gente vai passar rápido aqui pelos assuntos, já que são assuntos para você estar relembrando. Então, não esqueça aí de tomar nota nesses assuntos importantes. Então, alegações finais, orais, 20 mais 10, 20 mais 10, mais de um acusado, tempo individualizado. E, havendo manifestação do assistente,
serão mais 10 minutos, tanto para o assistente quanto para a defesa. Agora, tratando a respeito da decisão, aqui ainda em primeira fase, a gente está tratando aqui da primeira fase, ela pode ser imediata ou ela pode ser em 10 dias. Agora, com relação ao prazo máximo para esse procedimento, é de 90 dias. Sabemos que esses prazos são prazos impróprios, não há ali não há nenhuma sanção caso esse prazo máximo não seja cumprido. Mais uma situação aqui a respeito da decisão. Vamos falar agora das decisões que o juiz pode tomar. Primeiramente é a pronúncia. Com relação à pronúncia, ela cabe se houver materialidade do fato, isso é, o fato ocorreu, então existe prova ali de que o fato ocorreu, uma pessoa realmente morreu, né? Houve ali um homicídio, uma tentativa de homicídio e de forma dolosa. Então há materialidade do fato e indícios. Atenção aqui que ele não fala a respeito de prova de autoria e participação. Ele fala a respeito de indícios, tá? Tome cuidado. Aqui vai entrar naquela situação que a gente falou do indúbio pro societate, tá? Em dúvida, o juiz decide a favor da sociedade e não a favor do réu. Aqui é o contrário ali dos procedimentos que a gente tem visto comuns dentro do processo penal. Então, havendo indício de autoria e participação, já cabe a pronúncia. Na fundamentação, o juiz ele deve dizer qual é o dispositivo, isso é, qual o artigo, mais qualificadora, mais causa de aumento. Aqui vamos lembrar que o juiz não pode se estender demais a respeito da fundamentação, já que quem é responsável pela decisão de condenação é o júri em si e não o juiz. Aqui ele está simplesmente pronunciando, ele não está condenando. Com relação ao recurso para a pronúncia é o recurso em sentido estrito. Aqui tem uma pequena dica que é consoante. Com relação às outras decisões, quando vemos que inicia-se como uma vogal, então, por exemplo, a absolvição sumária e a impronúncia, que começam com vogais, o recurso seria a apelação, tá? Essa é a dica aqui. Então, consoante, reze pronúncia. Decisão de impronúncia, como a gente ia falando, ela cabe à apelação. Lembre-se dessas situações, né? Então, a absolvição sumária, ela é também apelação. Vogal. Agora, com relação à absolvição sumária, também é importante que você lembre quais são as hipóteses de absolvição sumária. Primeiramente, né, prova, tá? É necessário que haja prova, aqui já é um requisito um pouco mais denso, um pouco mais, né, complexo, que é realmente ter sido provado já que o fato inexistiu. Então, inexistência do fato, não é autor/partícipe, aqui não tem nem indício, né? Aqui, na verdade, já disse que foi provado que não é o autor/partícipe. Ou o fato não é infração penal, então não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem aqui, pode ser absolvido o réu. E 4, a causa de isenção de pena / exclusão de crime. Com relação a essa última hipótese, ela não se aplica à inimputabilidade. Vocês vão se lembrar aqui a respeito do inimputável, já que ainda assim é possível que ele seja processado lá, que é possível que continue o processo com relação a ele, já que posteriormente ainda é possível ser aplicada ali uma medida de segurança. Aqui, ou então ele pode ser absolvido, né, posteriormente. Aqui fala, no entanto, que salvo quando for a única tese defensiva. Se for a única tese defensiva, se for a única defesa do réu, do acusado, de que ele é inimputável, então não caberia ali ir para o júri, tá? Então, se for a única tese defensiva, não cabe ir para o júri. Com relação à desclassificação, aqui quando percebe-se que na realidade está
em um outro artigo, é uma outra situação, uma outra infração, ele remete os autos a juiz que seja competente. Então, ele não vai aqui dar improcedente o pedido, não é isso, não é essa situação que fala aqui, ele fala de remeter os autos. Remete os autos ao juiz que seja competente, também o recurso aqui, o rese. Então, consoante, consoante. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Uma situação aqui muito comum, tá? Que não tem nenhum grande mistério no 418. O juiz ele está ali relacionado aos fatos e não à definição jurídica que foi dada na denúncia ou queixa, tá? Ele fica então somente vinculado aos fatos. Preparação do processo para plenário. Aqui agora já estamos iniciando a segunda fase. Com relação à segunda fase, agora vocês vão perceber que é diferente. Ele que intima aqui para apresentar um rol de testemunhas até o máximo de 5. Olha aqui, cuidado. Então, 5 testemunhas para o início dessa segunda fase, para a segunda fase, né? E o juiz-presidente elabora relatório sucinto. Precisa ser sucinto. Não pode falar demais ali no relatório. Alistamento dos jurados. Olha aqui, primeiramente vamos entender aqui que no parágrafo 4º diz que o jurado que tiver integrado o conselho de sentença, aquele grupo lá de 7 jurados que efetivamente decidem, se ele já tiver integrado nos 12 meses que antecederam a publicação da lista geral, ele fica excluído dela, ele não vai participar novamente desse corpo de jurados. Com relação à quantidade de jurados, existe essa previsão aqui. Então, se tiver mais de 1 milhão de habitantes, atenção aqui que ele fala em habitantes, não fala aqui em eleitores, não fala em outra situação, ele fala em habitantes. Se tiver mais de 1 milhão, fica de 800 a 1.500 jurados, mais de 100 mil, 300 a 700, se tiver menos de 100 mil, 80 a 400. E atenção porque esse número ele pode ser aumentado, e é possível ainda que se crie ali uma lista de suplentes. Anote aí para você não esquecer esses números, pois existe sim possibilidade de se perguntar, né, em uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, quantos jurados devem ser ali alistados. Com relação ao desaforamento, o desaforamento também é ali um instituto importante, ele trata a respeito dessa transferência do julgamento de uma comarca para uma outra. Atenção aqui que ele fala que é uma comarca da mesma região e existe essa preferência para as mais próximas, tá? Muito cuidado se ele falar que é uma preferência pelas que são mais longe, não é essa situação que o código diz. Quais são as hipóteses que causam aí o desaforamento? Primeiro, interesse da ordem pública, dúvidas sobre imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado, e excesso de serviço. O excesso de serviço ele se configura quando em até 6 meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o caso ainda não foi para o julgamento. Isso demonstra que existe um excesso de serviço. Então, em razão disso, é possível que haja o desaforamento. Atenção com essa hipótese aqui, principalmente, então, o excesso de serviço, já que é necessário lembrar aqui que são 6 meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. É o momento aí que ele começa a contar dessa decisão de pronúncia do trânsito em julgado dela. Situações em que não é admitido pedido de desaforamento. Primeiro, pendência de recurso. Isso é, se tiver recurso pendente contra a decisão de pronúncia. Então, ainda está lá para julgar um recurso com relação à pronúncia. Ou então, se já tiver sido efetivado o julgamento, já foi julgado, então não cabe desaforamento em regra. No entanto, é possível desaforamento se for um fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Aí sim é possível o pedido de desaforamento. 429, salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos. Olha aqui a ordem de preferência de julgamento. Aqui é importante também, ele fala primeiro acusados presos, depois, dentre os presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, presos há mais tempo,
E, por último, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Os que foram antes pronunciados é que têm preferência para o julgamento. O sorteio presidido pelo juiz facear portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25. Aqui vamos lembrar então que esse primeiro corpo de jurados, ele possui ali 25 jurados. Função do jurado. Aqui o 436, parágrafo 2º, ele diz que recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa. Então, multa do valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz de acordo com a condição econômica do jurado. Atenção que também, se ele abandonar os trabalhos, é uma multa igual, tá? Então, de 1 a 10 salários mínimos, se ele recusar o serviço do júri. Com relação aos isentos do júri, que não precisam exercer essa função, está lá a cúpula do executivo, cuidado que ele não trata a respeito dos vices, então fala do presidente, fala do governador, fala do prefeito, não fala dos vices, tá? Vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, não está tratando lá. Tá? É possível aí que por uma interpretação eles também sejam inclusos aí nessa isenção, no entanto, não é o que a letra da lei diz, tá? Com relação também aqui, cúpula do legislativo, então vereadores, né, deputados e senadores. Poder Judiciário, ele vai falar juiz, MP, Defensoria Pública e seus servidores. Então, Judiciário aqui como um todo, inclusive esses assistentes, né, com relação à função da Justiça, exceto aqui pelo advogado. O advogado não está isento do júri. E Polícia, Segurança Pública, policial ali, as autoridades, os militares da ativa, maiores de 70 anos que requeram dispensa, que é necessário que eles peçam a dispensa, eles precisam ter pedido a dispensa, e também aqueles que demonstrem justo impedimento. Se tiver algum tipo de justo impedimento, que será analisado ali pelo juiz, é possível também ser isento do júri. A recusa ao serviço do júri, aqui, vamos lembrar lá que na Constituição, no artigo 5º, lá nos seus incisos, ele fala a respeito dessa hipótese aqui, se a recusa a algum tipo de serviço fundado em convicção religiosa, filosófica ou política, em regra ele importa em um dever prestar serviço alternativo, aqui sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º, ele fala que entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, onde, aqui que é o mais importante, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada. Atenção aqui, então, porque o artigo 5º a gente já sabia dessa hipótese do 438, que a pessoa não seria obrigada a fazer aquilo, no entanto, ela precisa prestar um serviço alternativo e ele será feito aqui no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, MP e entidade conveniada. Atenção aqui, ó, o Tribunal do Júri ele é composto então por um juiz togado, que é o presidente. Quem é o presidente é o juiz togado, e mais 25 jurados. Esse é o Tribunal do Júri, que serão sorteados dentre os alistados. Os 7 constituirão conselho de sentença aqui, que são os responsáveis pelo julgamento em si. Tá? Então são 7 que constituem aí o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Agora, aqui com relação ao número mínimo para a realização de sessão, posteriormente a gente vai ver que são 15 jurados. Os que forem excluídos por impedimento, suspeição e incompatibilidade, eles são considerados aqui para a constituição desse número aqui. Então, se houver 14 jurados e mais um que está impedido, por exemplo, e ainda assim vai poder ser constituído o Tribunal do Júri. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Atenção, porque existem hipóteses em que o julgamento é adiado, tá? Algumas hipóteses o julgamento pode ser adiado, por exemplo, lá não comparecimento do representante do Ministério Público. Agora, com relação a não comparecimento de acusado solto, atenção aqui que não está tratando a respeito do defensor do acusado solto, tá? Ele está falando do acusado solto em si e também não está falando do acusado preso, já que se o acusado preso não comparecer, também seria ali uma hipótese de adiamento.
Então, são essas hipóteses aqui de não comparecimento é que não causam o adiamento. Então, o acusado solto, que não comparece, ou o assistente, que não comparece, ou o advogado do querelante. São essas hipóteses aqui que não causam adiamento do julgamento. Comparecendo pelo menos 15 jurados, olha aqui o que a gente estava falando a respeito de instalação do tribunal do júri, necessário que haja pelo menos 15 jurados. O juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Aqui o que a gente falou, 15 jurados mínimo para iniciar esse trabalho. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal, a mesma hipótese que a gente já tinha visto antes. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si. Trata aqui de uma incomunicabilidade, eles não podem ficar conversando entre si para não influenciar um ao outro. E com o outro, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa. As penas aqui é que ele pode ser excluído do conselho de sentença e também pode receber multa. Verificando que se encontrem na urna cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Aqui a gente já viu 7. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar. Primeiramente, quem pode recusar, né, é a defesa. Depois, quem pode recusar é o Ministério Público. Eles podem recusar os jurados sorteados até 3 cada parte. Isso daqui sem motivar a recusa. Então, aqui, recusa imotivada. Esse é o Instituto Recusa Imotivada. Primeiro, defesa. Segundo, o Ministério Público. Aqui, eles podem recusar até 3 partes, até 3 jurados cada parte. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Então, se tiver ali mais de um acusado, as recusas podem ser feitas por um só defensor. A separação dos julgamentos. É possível que haja separação de julgamento aqui nessa hipótese. Ele fala que somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Imagine aqui que, com relação a cada acusado, ele acabe tirando 3. Então, é possível que não tenha ali o mínimo de 7 jurados. Essa seria uma situação de separação de julgamento. Determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem for atribuída a autoria, ou em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência do 429, aquele critério a respeito primeiramente do preso, né, depois do preso há mais tempo e depois do pronunciado há mais tempo. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público. Aqui, então, com relação às testemunhas de defesa, quem faz primeiramente as perguntas ali a ele é o defensor. O defensor. Aqui foge a regra, então, de que a defesa vem por último, já que é uma testemunha que foi arrolada pela própria defesa. Não faria sentido a acusação começar indagando a testemunha. Só tome cuidado aqui porque, como a gente vê que normalmente os atos da defesa são após os atos da acusação, aqui é uma situação que foge à regra, já que a inquirição da testemunha da defesa ela é realizada inicialmente pelo defensor do acusado. Então, formula primeiro as perguntas, depois o Ministério Público e assistente. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas. É possível que eles formulem perguntas, os jurados. No entanto, é feito por intermédio do juiz. Aqui você vai lembrar que as partes ali, em regra, elas podem fazer perguntas diretamente ali ao ofendido e às testemunhas. No entanto, o jurado em si, ele trabalha dentro de uma situação, de um sistema presidencialista em que ele necessariamente precisa fazer essas perguntas por intermédio do juiz-presidente. Isso daqui com relação aos jurados, eles possuem essa limitação aí, tá?
Muito cuidado aqui, não confunda com a primeira fase, tá? A gente viu lá que a primeira fase tem aquela situação lá de uma instrução, dos debates, e aqui a gente já está tratando a respeito da segunda fase. Com relação ao uso de algemas, em regra não é permitido o uso de algemas durante o período lá em plenário, durante o período que ele estiver em plenário, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, segurança, aqui são as hipóteses em que se pode utilizar das algemas. Primeiro, ordem dos trabalhos, para permitir que possua ali alguma ordem, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Ali, situação em que o acusado acabe acusando as pessoas, acabe ameaçando as pessoas, então ele precisa ali utilizar as algemas. Lembre-se que as algemas elas são ali uma situação muito simbólica para os jurados, um símbolo ali de culpa. Então, a razão disso é que a regra é a não utilização. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada. Aqui, cuidado, tá? Para não confundir com o tempo destinado à acusação e à defesa lá da primeira fase, que a gente já estudou. Aqui, com relação à segunda fase, já temos um tempo distinto, que ele fala de 1h30 para cada e de 1 hora para réplica e 1 hora para tréplica. 1h30 mais 1 hora e para a defesa também 1h30 mais 1 hora. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo, havendo aqui então mais de um acusador ou mais de um defensor, vamos dizer ali que um acusado que possui mais de um advogado. Em razão disso, esse mais de um advogado, esses 2, 3 advogados, eles vão dividir entre si esse tempo aqui do 477, não vai aumentar só porque ele possui mais advogados. Agora, se houver mais de um acusado, se tiver mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro. Então, 1 hora lá vira 2 horas e a tréplica também. 1 hora viram 2 horas também, se tiver mais de um acusado. E o 1h30 vira 2h30. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Aqui, então, o Ministério Público e a defesa não podem fazer referência à decisão de pronúncia. Essa é a primeira hipótese. As decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade. Então, aqui é a segunda hipótese e o uso de algemas. São as 3 hipóteses aqui que ele não pode se utilizar, senão causa nulidade. Então, decisão de pronúncia, já que o juiz ele faz ali um julgamento a respeito não da condenação, tá? Mas sim de um prosseguimento para o tribunal do júri. Também aqui na segunda hipótese é uma hipótese semelhante. E o uso de algemas. Também não pode se utilizar do silêncio do acusado como algo indicativo de sua culpa, nem também da ausência de interrogatório por falta de requerimento. Juntada de documento ou objeto, quando for ali juntado algum tipo de documento, algum tipo de, mesmo os periódicos, as fotos, né, os jornais, as imagens, tudo isso precisa ser juntado com uma antecedência mínima de 3 dias úteis. A outra parte, então, vai precisar tomar ciência a respeito disso para ela poder se manifestar a respeito desses documentos juntados. Os quesitos são formulados na seguinte ordem, aqui já com relação ao julgamento em si, já começa a fazer as perguntas para os jurados. Primeiro, materialidade do fato. Então, existiu o fato. Segundo, o acusado ele é autor ou ele é partícipe. Terceiro, se ele deve ser absolvido. Quarto, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores. Vamos lembrar aqui que, então, vai só piorando aqui a situação do acusado à medida que vai sendo respondido positivamente com relação aos quesitos. Já caminhando aqui para o final, já vamos falar a respeito da sentença.
é um aspecto muito importante aqui para você lembrar, porque é uma situação diferente, tá? É uma alteração aí que ocorreu recentemente, é possível que seja cobrado na sua prova. O 492, a linha E, fala que a sentença ela mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra. Então, estamos tratando aqui de prisão de execução provisória de pena. Ele fala que se presentes os requisitos da prisão preventiva, tá? Primeiramente, né, essa é uma das hipóteses, né, prisão preventiva, que não é execução provisória, tá? Agora, o segundo caso, sim, de execução provisória, ele falou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória. Olha aqui a importância desse artigo 492, ele está tratando de uma hipótese de execução provisória, aqui com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Muito cuidado com 492. Agora aqui, outra hipótese, se houver desclassificação da infração para outra, aqui estamos tratando a respeito de uma desclassificação que ocorre não lá na primeira fase, como a gente viu, existe a decisão de desclassificação, aqui não, tá? Aqui ocorre uma desclassificação no momento do julgamento, já lá na segunda fase. Ele fala que se houver essa desclassificação de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida. Aqui quem vai decidir, então, é o próprio presidente do tribunal do júri. Ele já vai julgar com relação a essa infração. Aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, ele vai se utilizar ali dos institutos, as medidas despenalizadoras do 9.099, que é a lei do juizado, do GCRIM, tá? Juizado Especial Criminal. Ele vai se utilizar caso seja uma infração de menor potencial ofensivo. Em caso de desclassificação, crime conexo que não seja doloso contra a vida, existe a possibilidade, então, do crime não doloso contra a vida estar também sendo julgado lá no tribunal do júri, no caso de ser conexo com um crime doloso contra a vida. Então, no caso de desclassificação, o crime conexo, ele também é julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri. Também é a mesma hipótese, ele continua sendo julgado. E para finalizarmos aqui o nosso estudo, ele diz que o presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória. É possível que essa execução provisória ali nos casos de pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, é possível que ela não seja executada provisoriamente, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivamente levar à revisão. Se existir ainda ali uma questão pendente que o juiz entenda que seja uma possibilidade grande ali de ser ainda revertido, é possível então essa suspensão dessa execução provisória, tá? Então, estamos finalizando aí a aula de hoje, espero que você tenha gostado desse nosso resumo. Eu acho que conseguimos tratar de uma forma clara, talvez eficiente também, né? Passamos por alguns institutos de uma forma bem rápida. Para quem ainda não estudou o assunto, pode ser que fique perdido em alguns aspectos. No entanto, se você tiver ficado perdido, volte lá e estude toda a matéria de Tribunal do Júri e volte a assistir essa aula novamente de resumo posteriormente, para que você possa entender tudo aí que a gente falou, tá? Hoje a ideia era realmente a gente passar pelos institutos mais importantes do Tribunal do Júri. Então deixa o seu joinha aí para nos ajudar, para contribuir com o nosso trabalho. Comente também, deixe um comentário, me diz aí o que você achou dessa aula de resumo. A gente passou aí de uma forma eficiente ou você achou que foi muito rápido? Deu para você fazer suas anotações? Me conta aí o que você achou dessa nossa aula e se você acha legal a gente fazer isso aí com relação a outras matérias também para te ajudar a fazer uma revisão mais eficiente, tá? E também não esquece então de ativar o seu sininho, tá bom? Ative o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos, para você não perder nada aí do conteúdo, tá? Então, bons estudos para você. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Um grande abraço e até a próxima.